Fala galera, beleza? Hoje a gente vai trabalhar com exponencial, tá? Tanto equação exponencial como função exponencial. Trabalharemos até um pouquinho com inequação, tá bom? Mas vamos lá. A ideia de exponencial, eu acho que o nome já diz bastante. Exponencial é uma variação de expoente, tá? Significa dizer numa equação exponencial que a minha incógnita, o meu famoso x, o meu valor desconhecido, ele estará no expoente. Por isso que nós chamamos de equação exponencial. Beleza? Só para começar num exemplo do mais básico possível. Ó, 2 elevado a x é igual a 8. Tu pode simplesmente pensar em valores. 2 elevado a quanto vai dar 8? Beleza, bem aritmético. Ou a parte algébrica seria o quê? Fatorar esse 8 para deixá-lo na base 2. Redução à mesma base. Fatora o 8. Vem aqui no canto, ó. 8 fatorado por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ao invés de escrever 8, eu vou escrever 2 ao cubo. Então, ó, 2 ao cubo. Tá na mesma base? Olha a lógica. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Obviamente, x é igual a 3. Eu posso eliminar essa base e igualar os expoentes. X igual a 3. Acabou. Equação exponencial da mais básica possível seria essa. Professor, tem como complicar? Sempre. A gente pode melhorar um pouquinho essa equação exponencial para esse caso aqui. Ó. Olha essa situação. 2 elevado a x é igual a 0,25. Aí tu fala, caraca, professor, 0,25, o que é isso? Como é que eu vou elevar 2 a um número e vai ficar decimal? Bem simples. Quem é o 0,25? 0,25 é 25 sobre 100. Beleza? Que se você olhar, muita gente já olha e percebe que é um quarto, né? Beleza, mas se tu não percebeu de cara, não tem problema não. 25 sobre 100. Simplifica 25 e o 100 por 5, depois por 5 de novo, ou direto pelo 25, ó. Simplificando por 25, eu terei que 2 elevado a x é igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4, fatora o 4. 1 sobre 2 ao quadrado. Aí tu vai ter que lembrar um pouquinho da potência. Lembra da potência? Quando ela está no denominador e vai para o numerador, vai para cima, a gente coloca um menos. Eleva a menos 1 seria fazer essa inversão. Então 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 2. Está na mesma base 2? Posso cortar. X é igual a menos 2. Beleza? Caso um pouquinho mais agradável. Olha esse outro caso aqui, um terceiro exemplo para a gente fazer. Vou te dizer que 8 elevado a x é igual a 32. Aí tu fala assim, pô, professor, 8 elevado a 1 é 8. 8 elevado a 2 é 64. Pô, isso daí não existe esse cara. Seria 8 elevado a 1, vírgula alguma coisa. Vamos ver quem seria. Ó, fatora o 8. Fatora o 32. 8 fatorado, a gente já fez, 2 ao cubo. Fatora o 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 2 a quinta, certo? Aqui é a potência da potência. Eu posso multiplicar esses dois. 2 elevado a 3x é igual a 2 a quinta. Olha só, corta. Mesma base. Igualei os expoentes. 3x igual a 5. Passo o 3 para lá dividindo. 5 sobre 3. 5 sobre 3, essa é a minha resposta. Mas só para voltar àquele questionamento do início, isso é 1,6666. Você estava certo quando você disse que meu expoente é 1, alguma coisa. 1,666. É até uma prova real para você ver que a tua resposta tem uma coerência, tem uma lógica. Beleza? Então, esses 3 exemplos para a gente começar com equação exponencial, tá? Alguns outros casos podem aparecer.
Trabalharemos com inequação exponencial no momento. Se liga nisso. Primeiro exemplo de inequação exponencial agora. 2 elevado a x é maior que 32. Quando isso vai acontecer? Fatório 32, como 2 à quinta, cortei e mantive a relação entre os expoentes, x maior do que 5. Beleza? Analisa agora o segundo exemplo. Ó, 2 elevado a x, ou melhor, vou dar uma variada aqui, vou escrever para você assim, ó. Meio elevado a x vai ser maior que 0,125, vou escrever assim, tá? Dá uma mexida nesse 0,125. 0,125 é 125 milésimos, certo? 3 casas decimais, 3 zeros. Vou simplificar por 5, 5 e 5, ou direto por 125. Se tu não viu que é por 125, tu vai por 5, depois por 5, depois por 5 de novo. Aí fiquei meio elevado a x maior que 1/8. 1/8, esse 2 aqui tá ao cubo, para dar 8, né? 8 não é 2 ao cubo? Então, ó, é meio elevado a 3. Mantive, tá na mesma base? Aí, ó, olha o detalhe. Corto a base, ficou x maior do que 3, professor, acabou aqui. X maior do que 3. Aí que entra o detalhe da questão. Não! Eu inverto esses dois caras. Por quê, professor? Entendamos essa lógica. Meio elevado a 0 é 1. Meio elevado a 1 é meio. Meio ao quadrado é 1/4. Meio ao cubo é 1/8. E assim sucessivamente. A gente comentou nessa ideia quando a gente falou de PG, a razão entre 0 e 1, lembra disso? PG infinita. Quanto maior for o meu expoente, menor vai ser meu resultado. Então, meio elevado a 10 e meio elevado a 8, meio elevado a 8 é maior do que meio elevado a 10. A relação entre os expoentes é inversa, tá? Você faz essa análise bem simples. A relação entre os expoentes é inversa. Toda vez que a minha base... Então, trabalha aí na sua inequação. Quando a sua base estiver entre 0 e 1, é o que nós chamamos de uma fração própria, com o numerador menor que o denominador. For um número entre 0 e 1, eu vou inverter o sinal. Na hora que eu trabalho com os expoentes, eu vou inverter o sinal da inequação. Tá? Teria uma lógica algébrica também. Se você quiser pensar nisso com álgebra, ó, você poderia daqui, vamos ter uma sacada, meio elevado a x maior que meio elevado a 1/3. Olha essa sacada algébrica. Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Aqui não é um 2 elevado a 1, aqui não é 2 elevado a 1. Para eu jogar ele para cima, eu boto menos. 2 elevado a menos 1 elevado a x. 2 elevado a menos 1 elevado a 3. Agora multiplica os expoentes. 2 elevado a menos x, maior que 2 elevado a menos 3. A base agora é 2, então eu mantenho o sinal. Menos x maior que menos 3. Joga cada um para um lado. Ficou x menor do que 3. Olha lá a ideia. Não fiz nem... Tem gente que já lembra, se tu multiplicar por menos 1, professor, aí tu tem que lembrar de mudar o sinal. Beleza, mas mesmo assim, se tu não multiplicasse por menos 1, bastava você mudar os termos de lado, que você chega nessa mesma ideia aqui, ok? Então, só lembrando, se você quiser trabalhar com a ideia de equação exponencial, se a sua base estiver entre 0 e 1, você tem que fazer essa inversão de sinal.
beleza? Porque quanto maior o expoente, menor vai ser o meu resultado, ok? Na função exponencial, acontece a mesma coisa. Função exponencial agora, tá? Exemplo. Se eu te disser que a minha função f de x é igual a a elevado a x. Como é que vai funcionar esse cara? Olha o meu gráfico, o meu esboço desse gráfico, ele vai ser assim, ó. Meu esboço desse gráfico. Vou até fazer maior aqui no canto para vocês. Vai facilitar a visualização. Ó. Quando x for zero, coloca zero no lugar do x. F de zero vai ser quanto? F de zero vai ser igual a elevado a zero, 1. Quando x é zero, y é 1. Então, é o ponto 1. Vamos marcar aqui. Faz parte. E quando x for 1? Ele é a. Quando x for 2, ele é a ao quadrado, a ao cubo. Então, ela vai se comportar assim, ó. Ela vem aqui, ó. E tem um crescimento que nós chamamos exponencial. Eu falo para os alunos que exponencial geralmente é aquele cortezinho do cabelo que o pessoal dá aquela puxadinha assim, ó. Exponencial, bem legal. Aqui passa pelo 1. Só que morre aqui, professor? Não. Quando o meu expoente é negativo, ela vai dando cada vez um número menor. Ela tem uma continuidade aqui, ó. Só que ela nunca vai encostar no eixo X. Ela vai chegar muito próximo, vai ser um número muito pequeno, 0,0000, mas não vai chegar a tocar no eixo X, beleza? Essa é a ideia da minha função exponencial. Quando o meu A for um número maior do que 1. Beleza? Um número maior do que 1. Porque se ele for um número decimal entre 0 e 1, quanto maior o meu expoente, menor vai ser ele. Como é que vai funcionar então, professor, esse caso? Vamos lá. Esse é o caso com o meu A maior do que 1. Um número evidentemente positivo e maior do que 1. Olha esse caso aqui agora, quando f de x é igual a elevado a x, mas esse meu A aqui, ó, ele está entre 0 e 1. Número decimal, imagina meio, 1/3, qualquer coisa do tipo. Porcentagens costumam aparecer. Vai ser assim, ó. Quanto maior o meu x, maior o meu expoente, menor o resultado. Então a minha função agora ela vai se comportar ao contrário. Ela vem nesse sentido. Ou seja, quando o meu A é maior do que 1, ela é crescente. Quando o meu A está entre 0 e 1, ela é decrescente. Essa é a análise básica de exponencial que a gente precisa para que possamos resolver as questões de vestibular, beleza? Com essa base, acredito que a gente já tem fundamento para fazer algumas questões. Dentro das questões a gente trabalha um pouco mais, tá? Nós vamos partir agora para o slide para a gente poder resolver essas questões. Temos uma primeira questãozinha que estudo de população de bactérias, questão clássica de concurso, galera. Tá? Crescimento de bactérias. Geralmente tá nessa parte de exponencial. Mais para frente a gente vai ver logaritmo, que é onde a parte de exponencial tem uma erupção de emoção, tá? No estudo de uma população de bactérias, identificou-se que o número N de bactérias T horas após o início de estudos,
tá? É dado por NT. N está em função de T. Vai ser dado 20 vezes 2 elevado ao meu expoente, 1,5T. T está em horas. E N é o número de bactérias. Nessas condições, em quanto tempo a população de mosquitos duplicou? Provavelmente bactérias. Não sei de onde veio mosquitos aqui, me perdoem mesmo. Culpa do Adriano, mentira. Tá? Vamos lá, rapidinho, galera. Foca aqui na ideia. Bactérias. A galera tá com raiva da dengue aí, não sei qual lance, tá afetando os mosquitos aí que transmitem. Mas vamos lá. Ele quer saber em quanto tempo a população duplica. Pessoal, questão número 1. Qual é a população inicial? População inicial de bactérias. Isso que a gente precisa saber. Na população inicial, o meu tempo é igual a 0. Concorda comigo? Na população inicial, o meu tempo é 0. Vamos calcular, então, N0. N0 vai ser igual a 20 vezes 2 elevado a 1,5 vezes T, que é 0. 1,5 vezes 0 é 0. Então, ó, N0 é igual a 20 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, né? E agora, 20 vezes 1, 20. Então, esse é o meu número inicial, minha população inicial de bactérias e não de mosquitos. Beleza? 20. Agora, presta atenção. Quanto tempo essa população vai dobrar? Em quanto tempo ela vai chegar a 40, que é o dobro, certo? Vai duplicar? Façamos a conta. NT vai ter que ser igual a 40. Quem é NT? 20 vezes 2 elevado a 1,5T. Isso vai ter que dar 40. Simples. Pego esse 20 que está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Beleza? Eu vou ficar aqui nesse lado com 2 elevado a 1,5T. 40 dividido por 20, 2. Esse 2 está elevado a 1, não é? Corta aqui, ó. Igualei os expoentes. 1,5T é igual a 1. Passei esse 1,5 para lá. T é igual a 1 sobre 1,5. Como é que eu faço essa divisão? Tem gente que gosta, multiplica por 10, né? Aí vai ficar 10 sobre 15, aí simplifica. Não vejo necessidade. Toda vez que eu tenho um número 0,5, eu posso multiplicar por 2. Multiplica por 2 em cima e embaixo, que vai deixar de ser decimal. Certo? Então, T vai ser igual a 2 sobre 3. 2 vezes 1, 2 vezes 1,5, 3. Isso daqui está em horas, só que a minha opção está em minutos, né? Uma hora tem quantos minutos? 60. Então, vai ser 2/3 de 60 minutos. 2 vezes 60, 120. 120 dividido por 3, 40 minutos. Minha resposta correta, letra D de dado, 40 minutos. Belezinha? Repetindo, fiz a população inicial, 20. Ele quer saber depois de quanto tempo ela dobra, ela duplica. Então, quando ela chega a 40, que ela dobra, achei o T igual a 2/3. Show? Simples a questão? Show de bola. Podemos fazer agora a questãozinha número 2. Enem, tá? O Sindicato dos Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de 1.800, beleza? Propondo um aumento percentual fixo. Aumento percentual fixo para cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S, em função do tempo
de serviço T em anos vai ser essa daqui. Ou seja, se tu perceber, está tendo um aumento de 3% ao ano, tá? Porque 1,03, só para te dar uma relembrada aqui em porcentagem, 1,03 é 103 sobre 100. 103%. Isso daqui significa um aumento de 3%. Se é 100, aumenta em 3, tá? Multiplicar por 1,03 é dar um aumento de 3%. Tá tendo? Se T está em anos, cada um ano aumenta 3%. Resumindo. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos será quanto? Quem tem essa lógica de porcentagem pode dar 2 aumentos de 3%, só que são sucessivos, tá bom? Quem não percebeu isso simplesmente vai ter que fazer conta, que é a pior parte, né? Mas vamos lá. 1.800 vezes 1,03 elevado a 2, que é após 2 anos, certo? Você pode fazer assim, ó. Se tu não quiser fazer fazer esse cara aqui ao quadrado primeiro, se você quiser fazer assim, também é contigo mesmo. Deus te defenda nessa conta aí. Vou fazer a primeira multiplicação aqui. Essa primeira multiplicação aqui tá bem tranquila de fazer. 1.854. Essa daqui eu faço de cabeça. Aí sobrou 1.854 vezes 1,03 agora. Beleza. 1909,62. Correto? Resposta correta. Letra E. O grande trabalho dessa questão é fazer essas multiplicações aí. Bem básica, substituição. Peguei o tempo de 2 anos, substituí lá. Ele me disse que T era em anos mesmo, não tive que fazer mudança de unidade, nada disso. Questão do Enem, tá bom, gente? Enenzo. 3. Ao abrir um negócio, um microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais. Unidade monetária brasileira. Tá? O cara descreve sua venda em milhares de reais. Durante os 2 primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas cresceram de modo linear. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, o que fez suas vendas crescerem de modo exponencial. Então, no primeiro ano ela cresceu, só que foi linear, uma reta. Depois cresceu de forma exponencial. Lembra do corte de cabelo, ó, exponencial. Beleza? O que fez suas vendas... Até essa parada de pandemia, tudo isso, a gente tem falado muito dessa questão de exponencial, né, galera? Qual é o gráfico que melhor descreve suas vendas em função do tempo? Vendas está no Y, então o tempo está no X, tá? Vendas em função do tempo, sempre ligado nessa ideia. Vamos lá, primeiro ano foi uma reta, foi linear, e o segundo ano foi exponencial, ambos cresceram. Vamos ver a minha letra A. Se você perceber na sua letra A, aqui está o tempo, tá? Um ano está aqui. Ela vem exponencial o tempo todo. Se fosse exponencial o tempo todo, a letra A estaria correta, mas foi isso que ele disse? Não, ele falou que o primeiro ano é linear, o segundo que é exponencial, tá? Tá errado. Olha a minha letra B. É o tempo todo exponencial. Com a barriga para cima ainda, né? Não. Olha a minha letra C. O tempo todo linear. Foi isso que aconteceu? Também não. Olha a minha letra D. Coisa linda. Ó, até chegar ao 1, linear. Depois, exponencial. Beleza? Resposta correta, então... Letra D. Linda. Vamos ver a letra E? A letra E podia causar um pânico aí na galera. Que ela é exponencial, ela é linear mais ou menos, só que mais ou menos até o 0,8 só. Depois é uma exponencial, ela é meio estranha. Até porque essa exponencial aqui está invertida, se tu perceber, tá? Tá ao contrário aqui, a barriga tá para cima, tá estranha. Só para não te gerar dúvida, beleza? Vamos então repetindo essa daí, ó. Letra D, porque a primeira parte é linear, uma reta, depois ela é exponencial no segundo ano, tá? O tempo tá aqui em anos, ó. Show? Vamos para 4.
O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita, então vai sempre aumentar 50%, tá? Garantindo um crescimento anual de 50%. Então vai sempre aumentar 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T? Com T maior ou igual a 1, galera. Aí vamos lá. P. Produção. Inicialmente eles têm quantos? 8.000 unidades, certo? 8.000 unidades. No primeiro ano. Agora se liga numa coisa. Aumento de 50%. Existe um fator multiplicativo que define isso. Ensino fundamental. Não no ano, geralmente a galera fica mais aprofundada, mas tu começa a falar de porcentagem no quinto ano, tá? Se tu aumenta 50%, significa que inicialmente tu tem 100. Se tu aumentou 50%, tu ficou com 150%. O que é 150%, professor? 150% é 150 sobre 100. Corta um zero. 15 sobre 10. 15 sobre 10 dá para dividir. 15 por 10 é 1,5. Multiplicar um número por 1,5 é tu dar um aumento de 50%. Então eu tenho esses 8.000 e eu vou multiplicar por 1,5. Quantas vezes eu vou multiplicar por 1,5? A minha quantidade de anos, T. Mas eu não comecei do ano 0. Eu já comecei no meu primeiro ano, eu tinha 8.000. Por isso que é T menos 1. Porque no meu ano 1, vai ser 1 menos 1, 0. Vai sumir isso, vai ser só 8.000. No meu ano 2, vai ser 2 menos 1. Aí eu vou multiplicar por 1,5 uma vez só. Isso daqui, se você perceber, é termo geral de PG. Exponencial muito próximo de PG. Termo geral da PG. A1, olha a minha razão, elevado a n menos 1. Beleza? Termo geral da PG, resolvendo uma questão de exponencial. Minha resposta correta, letra E. Belezinha? O detalhe dessa questão é você perceber que no primeiro ano ele já tinha fabricado 8.000. Se fosse já, tivesse 8.000 inicialmente e no primeiro ano já aumentasse esse 50%, aí não teria esse menos 1 aqui no expoente, tá? Mas como tem essa lógica, acho que fica tranquilo de entender. Questão número 5 aí pra gente. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia. Olha aí. Questão antiga, porém atual. Né? Só faltou a parte da preocupação do governo. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença. Escrita aí, infecto-contagiosa, coisa linda, causada por bactéria. Não é vírus, tá? Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana. Inicialmente com 40.000 unidades. Obteve-se a fórmula para a população. Então aqui eu tenho uma fórmula que define a minha população, em que T é o meu tempo em hora e P é a população em milhares. Se tu perceber, ele já me deu a dica que falou que começou com 40.000. Coloca 0 no T, 3 vezes 0 aqui dá 0, 2 elevado a 0 dá 1, ou seja, sobra só o 40. Mas não é 40, é 40.000, porque é a população em milhares, beleza? Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população vai ser de quanto? Inicialmente tem 40.000. Vamos ver após 20 minutos?
Professor, então basta eu fazer P20. 40 vezes 20. Tá certo isso, cara? Não, pelo amor de Deus, porque o meu T é o meu tempo em hora, não em minutos. Caramba, professor, então como é que eu resolvo essa parada aí? 20 minutos eu vou ter que passar para horas, cara. De minutos para horas, não brinca com coisa séria, né? Minutos para horas você divide por 60. Ah, vou fazer regras de 3, professor, fica à vontade, não tem problema não. 20 dividido por 60, ó, cortei, dá até para simplificar. 1/3. 20 minutos, 1/3 de uma hora. Acho que tá óbvio. Ah, não vou usar 0,333. Pelo amor de Deus, não. Então, P de 1/3, 3 vezes 1/3. Olha que coisa linda. Ficou mais fácil do que tu pensa. 40 vezes 2, ó. 3 vezes 1/3, 3 sobre 3, 1. Então, ficou 40 vezes 2, 80 milhares. A população inicial era de 40 mil, passou a ser 80 mil. O que aconteceu com ela? Reduzida a 1/3, reduzida a metade, reduzida a 2/3, duplicada, triplicada. De 40 foi para 80, duplicou. Evidentemente, resposta correta, letra D. Repetindo, transformei 20 minutos em horas, 1/3, substituí no lugar do T e resolvi a questão. Talvez o que fizesse mais as pessoas errar seria na hora de transformar esses minutos em horas, tá? Show de bola? Questão tranquilinha pra gente. Vamos para a próxima questão, questão 6. Tá? Enenzo também. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial. Nos primeiros anos, seu plantio modelado pela função yt é igual a elevado a t menos 1. Vou tentar escrever aqui a equação, ou melhor, o esboço do gráfico. É uma parada mais ou menos assim. Y em metro, o tempo, T em ano. Ele me disse que aqui ele corta no meio, 0,5, e aqui o 6, ele me disse que é 32. Show? Esse desenho ali. Admita ainda que y0 fornece a altura da muda quando plantada. Y0, olha aqui, ó, quando t é 0. Quando t é 0, é 0,5 ali. Quando ela foi plantada, a altura dela era 0,5. Deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Vamos lá. Quando ele plantou, ela já tinha 0,5. Se ele quer que cresça 7,5, ele quer saber em quanto tempo ela atingiu aqui, ó, mais 7,5 foi para 8. 0,5 mais 7,5 foi para 8. Então, ó, ele quer saber qual é o tempo que ela levou para atingir o 8 aqui. Quanto que é o T. Beleza? Bem tranquila. Vamos trabalhar então descobrindo o que a gente tem nesse gráfico aqui. Deixei o gráfico um pouco maior para vocês visualizarem. Beleza? Ó. A minha função, ela é de que tipo? Vamos voltar para a função só para tu dar uma olhada? Ó, vou escrever a minha função, hein? Ela é assim, ó. Y está em função de t, que é igual a elevado a t menos 1. Certo? Eu vou ter que descobrir quem é o a nessa minha função aí. Bem simples, cara. Eu te dei 2 pontos. Com esse ponto aqui tu já matava, né? Nesse ponto aqui, t é 0. Y é quanto nesse ponto? 0,5. E t é 0. Aí ficou assim, ó. 0 menos 1. Certo? 0,5. Ó. Ok?
Quem é 0,5? 0,5 é meio, 1 sobre 2. Isso daqui, ó, A elevado a menos 1, 1 sobre A. Lembra que esse menos 1 fica assim, ó? Multiplica cruzado. A igual a 2. Certo? Você poderia usar ainda o outro ponto. O Enem foi tão benevolente contigo que te deu outro ponto ainda de brinde, ó. Vou até repetir a função. Vamos usar o outro ponto? Yt igual a 32. A elevado, olha lá, 6 no T. 6 menos 1. 32 é igual a A quinta. Quem é 32? 2 a quinta é igual a A quinta. Mesmo expoente. A igual a 2. Beleza? A é 2. Ponto. Ponto. Erro. Tem gente que quer fazer semelhança, regra de 3, proporção para achar isso daqui. Não brinca com os meus sentimentos assim, tá? YT, ele tá me dizendo que é igual a 8 agora. Se esse cara é igual a 8, quem é o YT? A elevado a T menos 1. Só que meu A eu já descobri que é 2, pô. Então 2 elevado a T menos 1, isso vai ter que dar 8. Só que quem é 8, professor? Fatora o 8. Meu Deus, 8 fatorado, 2 ao cubo. Mesma base, corta. Sobrou o quê? T menos 1 igual a 3. Menos 1 vem para cá. T igual a 3 mais 1. 4. Ou seja, após 4 anos, a muda vai alcançar 8 metros de altura. Vai crescer 7,5. Que no plantio ela já tinha 0,5. Beleza? Após 4 anos, falei 8, né? Após 4 anos ela alcança 8 metros, tá? Olha as opções aqui, 3, 4, 6 e umas opções com log, bem cavernosas, tá? Daqui a pouco, quando a gente entrar em log, vai ficar emocionante isso aqui, pode ficar de boa. Resposta correta, então, letra B, 4. Trabalho da questão com o gráfico, com essas duas possibilidades, não precisava fazer as duas. Com qualquer um dos dois pontos, eu resolvia o A. Depois de resolver o A, ficou uma equação exponencial. Eu igualei a 8, porque ele quer que cresça 7,5. Mas eu já estava no 0,5, então foi para o 8. Igualei a 8 e resolvi o valor de T. Beleza? Tranquilinha a nossa questão aí. Show de bola, galera? Vou pedir para vocês assistirem aí a próxima aula, assistirem o próximo vídeo, tá bom? E para já no comentário aí desse vídeo, tem um espaço dos comentários, vou pedir para você colocar o nome, para a gente poder ter um acompanhamento aí de quem está participando, falou? Grande abraço para vocês, até a próxima.